Olá a todos, aviso-vos já que eu não sei verdadeiramente o que é que vai sair deste vídeo. A ideia é fazer um vídeo de opinião, mas o estado em que eu estou, aquilo que eu vos quero dizer, aquilo que quero partilhar convosco é tanta coisa que eu não sei se será verdadeiramente um vídeo de opinião ou se será outra coisa qualquer. Mas aqui vamos, porque eu já tentei gravar isto mais do que uma vez, mas acho que quantas mais vezes eu tento gravar, menos gosto daquilo que faço. E sendo assim, vamos tentar fazer a última versão. E o que é que eu vos trago aqui? Eu ontem, ao final do dia, terminei uma leitura que me deixou completamente de rastos, num estado de estupor ou assombro ou quase paralisia. Eu fiquei de tal forma afetada pela leitura que nas horas que se seguiram não me senti em mim verdadeiramente. O jantar sofreu sofreu as consequências dessa paralisia que tomou conta de mim depois de eu ter terminado a leitura. E tudo o resto, mesmo todas as ações que eu fiz e como eu agi e aquilo que pensei e aquilo que tudo isso foi afetado pela leitura e fez-me pensar em trazer-vos para aqui este vídeo feito de uma forma pouco preparada, é verdade, mas acho que quanto mais eu preparo, mais sinto que depois não será aquilo que eu pretendo, que isto seja uma conversa onde eu quero mais uma vez partilhar com quem está aí desse lado o poder que a leitura tem em mexer comigo e em abanar a minha vida. E queria dizer, em primeiro lugar, aquilo que eu faço, ou melhor, tento fazer, quando acabo uma leitura tão arrebatadora como foi aquela que eu terminei ontem e que me deixou, como eu já disse, quase como paralisada, quase como se fosse uma fizesse tudo automaticamente depois, sem pensar exatamente naquilo que estava a fazer, cometendo erros, como cometi no jantar, mas partilhar então convosco que quando isso me acontece, quando a leitura é de tal forma tão arrebatadora e tão extraordinariamente boa como foi aquela que eu terminei ontem ao final do dia, eu não sou capaz a seguir de pegar logo de imediato noutra leitura. Não sou capaz. Sinto que tenho que fazer uma espécie de luto nas horas a seguir ao terminar dessa leitura, e um luto que eu acho que é necessário, extremamente necessário para mim, é quase como se fosse uma catarse, porque eu acho que preciso desse luto, dessa pausa, para, por um lado, que a leitura que se vai seguir a essa não seja afetada, ou não seja totalmente afetada, e por outro lado, porque acho que a leitura que eu terminei merece que eu faça essa pausa, essa espécie de catarse, porque foi de tal forma uma leitura especial que merece da minha parte como leitora e esse agradecimento eu faço parando, fazendo uma pausa antes de pegar noutra leitura. Aqui em casa há outra pessoa que faz completamente diferente de mim. O meu marido, por muito que a leitura o arrebate de alguma obra, ele mal a termina, coloca-a na estante e
de imediato retira outra obra para ler. Mesmo que a anterior tenha sido das mais belas leituras que ele fez até aquele momento. E eu, quando isso me acontece, não sou capaz. E é isso que eu queria, em primeiro lugar, partilhar convosco. Queria perguntar-vos se vocês fazem, por exemplo, como eu, ou se fazem como o meu marido, o que é que vocês acham sobre este luto que eu faço, se é verdadeiramente necessário, se vocês também acham que é verdadeiramente necessário ou não. Essa era a primeira parte. A segunda parte tem a ver mais propriamente com a leitura que me deixou neste estado. Eu ainda sei que não consigo articular bem as ideias. Vejam lá o poder que a leitura teve em mim. Eu sei que aquilo que eu estou a fazer aqui convosco não está a ser tão fluido como deveria ser, mas sei que a culpa de tudo isso foi da tal leitura que está aqui nas minhas mãos e que me vai fazer falar brevemente sobre ela, não muito, porque por muitas razões, mas principalmente porque é uma leitura que eu sei que não terá daí desse lado entusiastas como eu, por variedíssimas razões, porque é uma obra em espanhol que não está traduzida para português, porque é um calhamaço destes, porque é uma obra histórica e porque eu sei que todos esses fatores podem afastar os leitores de pegar nela. Ora, esta obra que eu tenho aqui pesa nada mais nada menos do que 940 gramas. Eu pesei-a tal como fez a Silvéria com os volumes do Conde de Monte Cristo, quando pegou neles pela primeira vez. Eu fiz exatamente o mesmo, pesei, pesa quase 1 kg, tem 760 e tal páginas. A mancha gráfica é quase sempre assim, ou seja, é muito densa, mas tudo isto fez-me ficar como estou ainda agora, nervosa, com um nó na garganta, com tudo a borbulhar aqui dentro e com uma vontade tremenda de partilhar convosco muitas coisas. E as primeiras que eu quero partilhar é que a obra, eu não vou estar sempre com ela nas mãos, porque ela pesa imenso, como eu já vos disse. A obra aborda, mais uma vez, factos verídicos, factos menos conhecidos da história mais recente de Espanha e que me fizeram, uma vez mais, adorar tudo que aqui está, porque isto aborda a Guerra Civil Espanhola, aborda a Segunda Guerra Mundial e aborda o pós-Guerra Civil Espanhola e o pós-guerra e o pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, etc. Tudo isso são temas que mexem muito comigo e que me agradam de sobremaneira. Mas aquilo que eu quero partilhar convosco sobre esta leitura tem mais a ver com os factos reais que aqui estão presentes e com a forma como eu os posso relacionar com o dia de hoje, que é dia 25 de Abril. Ora, o que aqui está são factos reais que me fizeram ter vontade de vomitar, porque em breves palavras eu digo-vos que o que aqui está são factos que me fizeram perceber ainda melhor como é que muitos criminosos nazis conseguiram escapar impunes aos seus imensos crimes horrendos e escapar da Alemanha, escapar da Europa e viver uma vida opulenta, pacífica, tranquila, tanto em Espanha como na Argentina. E aquilo que mais ainda me revoltou foi o facto de haver provas disso a nível internacional, sobretudo com os países ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial, terem conhecimento disso e nada terem feito. Nada terem feito para travar isso e nada terem feito, na verdade, para derrubarem um ditador como Franco ou como Salazar. Só porque tanto um como o outro fizeram todos os possíveis para eliminarem de raiz, pela raiz, não o conseguiram, é óbvio, pela raiz, tudo o que fosse
a favor do socialismo e do comunismo. Isso tudo mexeu muito comigo, mas mexeu também muito comigo o facto de eu me aperceber de que hoje estamos a comemorar 45 anos de liberdade, de podermos viver num país livre, num país democrático ainda, e de cada vez mais eu me aperceber de que esses ideais, essa vontade de ser livre, cada vez mais está a ser suplantada, ultrapassada pela vontade que o ser humano hoje em dia tem de olhar para o seu próprio umbigo e de lutar por ideais que tenham a ver consigo mesmo, com o seu individualismo, com um individualismo levado a extremos e que não se importa minimamente com a liberdade do outro. E num dia em que nós estamos a comemorar a liberdade, dói-me muito ter lido isto ontem, dói-me muito perceber que cada vez menos nós temos referências de gente que lutou por ideais de bem, por ideais que levaram a que finalmente, por exemplo, o nosso país tenha conseguido ser livre depois de anos e anos de uma ditadura. Por ideais como os ideais que partilharam o outro povo da Península Ibérica, que também debaixo de uma ditadura, em situações em que sabiam que se dessem um passo em falso iriam sofrer torturas indescritíveis e que poderiam morrer, continuaram a lutar por isso, mesmo na clandestinidade, mesmo sabendo que estavam do lado dos perdedores e que ninguém, a nível internacional, iria fazer isto que fosse para ajudá-los, porque estavam num país que estava a ser governado, tal como estava Portugal, por um homem, um canalha, que a nível político estava do outro lado oposto do comunismo e do socialismo. O que é que eu vos posso dizer mais? Eu dói-me, tenho mais de 40 anos e ainda não consegui engolir isto tudo. E acho que nunca vou conseguir. E dói-me perceber que cada vez menos eu tenho referências de gente viva que luta por ideais que são ideais coletivos, que não são ideais que só têm em conta o seu próprio umbigo e que se está marimbando para a liberdade do outro que está ao lado e que é diferente na cor da pele, diferente nos ideais religiosos, diferente nos ideais políticos, no que seja. Cada vez menos nós vemos isso e eu, como pessoa e como mãe, dói-me que isto esteja cada vez mais em voga e que pouca gente esteja a lutar contra isso e que quem luta não tenha do seu lado o apoio e as armas, metaforicamente falando, necessárias para que esses ideais que nós hoje devemos agradecer que ainda existam no nosso país, que esses ideais estejam cada vez mais a desaparecer. E agora, voltando à minha leitura, foi isso que me doeu. Foi isso que me fez sentir aquilo que eu estou agora a sentir e que me amarga a voz e que me faz pensar que isto faz de mim uma pessoa melhor. E que eu, no meu anonimato, na minha insignificância, vou tentar fazer com que a minha liberdade, acima de tudo,
mas liberdade essa que nunca vá contra a liberdade do outro e os ideais que aqui estão presentes e a ideia de que a porcaria da política e a porcaria da economia hoje em dia estão à frente de tudo aquilo que faz de nós como seres humanos seres racionais e diferentes dos animais, para o bem e para o mal. E eu vou terminar aqui porque senão eu continuo com a choradeira e só vos digo que não vos vou pedir para ler a obra se vocês não estiverem interessados, mas que pensem um bocadinho naquilo que eu vos disse, tanto naquilo que eu vos falei sobre fazer um luto, quando uma obra como esta nos toca tanto, e naquilo que eu quis partilhar convosco e desabafar em relação ao desaparecimento de ideais que nos são tão caros e que nos deveriam ser tão caros e que estão a ser substituídos por mesquinhices que estão a fazer com que o ser humano cada vez seja mais individualista, mais mesquinho e menos humano, ok? Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Acho que me falta dizer alguma coisa. Muitas graças, Almudena. Obrigada do fundo do coração, é por isso que tu continuas a ser uma das minhas referências, uma das minhas deusas literárias, por livros como este, ao qual eu dei, obviamente, eu acho que nem é preciso dizer a nota máxima. Sim, e desculpem lá, faltava só este pequenino acrescento ao vídeo, tá? Um beijinho e tchau, tchau.